Noite Infeliz, capítulo 10. A ideia impronunciável. Não é desprezado o ladrão, mesmo quando furta para saciar a fome? Provérbios 6, versículo 30. Havia muitas maneiras de furtar. Havia o esbarrão, em que seu cúmplice acidentalmente colidia com um alvo em uma rua movimentada. E, enquanto ele se desculpava, você dava o bote. O mendigo, em que seu cúmplice, ou melhor ainda, seus cúmplices, assediava o alvo pela frente, pedindo dinheiro, enquanto você pegava sua bolsa de moedas atrás. A luta, em que os dois ou mais cúmplices fingiam brigar na rua, e você vasculhava os bolsos dos homens que paravam para assistir. O braço falso, a troca, a vítima, o profeta. Não importava o método, os passos eram sempre os mesmos: distrair, agir e desaparecer. A primeira parte era fácil, uns poucos pombos levantando o voo, um grito distante, uma linda mulher passando. Qualquer um desses pode desviar a atenção de um homem o suficiente para distraí-lo de seu dinheiro. E desaparecer também era fácil, uma vez que a maioria das vítimas só descobre que foi vítima minutos depois, ou mesmo horas. Mas o furto em si era a questão. Era o elemento que exigia habilidade e prática. Era nele que estava a arte. E Baltazar era um artista. Havia muitas maneiras de se furtar, sem dúvida, mas ninguém em Antioquia era tão bom quanto ele. E ele tinha apenas 12 anos. Já um homem para qualquer dos padrões da época, e já um criminoso experiente. O melhor batedor de carteiras do Império do Oriente, segundo suas próprias contas. Ajudara em seu primeiro furto aos 4 anos, atuando como cúmplice para os meninos mais velhos. Aos 6, furtava sozinho de alvos mais fáceis, bêbados e idosos. Aos 8, tinha seus próprios cúmplices, a maioria deles mais velhos do que ele próprio. Durante os 4 anos seguintes, Baltazar aperfeiçoou seu ofício. Desenvolveu seus próprios métodos para preparar furtos e fazer com que seus alvos o revelassem a localização de suas bolsas de moedas. Um de seus preferidos era também o mais fácil. Cuidado, senhor, avisava uma vítima. Este fórum está cheio de batedores de carteira. E eis que, 9 em 10 vezes, o alvo levaria instintivamente a mão ao dinheiro, para se certificar de que ainda estava lá. Mais tarde, Baltazar aprendeu que poderia simplesmente colocar uma placa que dizia: "Cuidado com os batedores de carteira", em qualquer lugar público e obter o mesmo resultado. Um ladrão aspirante não poderia ter pedido por um melhor lugar para aperfeiçoar sua arte. Antioquia tinha apenas 300 anos, ainda uma criança se comparada às outras grandes cidades do mundo. Mas, nesse tempo, relativamente curto, tinha experimentado um crescimento explosivo e se tornado o que muitos chamavam de Joia do Oriente. Uma cidade para rivalizar com a grandeza de Alexandria, com cerca de 300.000 homens livres e 200.000 escravos. A maioria da população era de gregos, mas a cidade também proporcionou uma grande mistura de macedônios, judeus, chineses, indianos, sírios nativos e romanos, que, como de costume, eram a minoria poderosa. Com os romanos haviam chegado todas as inovações subsequentes. Um anfiteatro, um aqueduto para oferecer água fresca em abundância e uma arena para corridas de cavalos, um dos maiores do império, com capacidade para até 80.000 espectadores. Mas, de todas as atualizações promovidas pelos romanos, a característica que realmente definia Antioquia era a sua Rua das Colunatas, de proporções quase inimagináveis,
Uma avenida de paralelepípedos de 10 metros de largura e 6 quilômetros de extensão, com passarelas cobertas ou colunatas dos dois lados, ao longo de todo o seu comprimento. Traçava uma linha reta, de norte ao sul, pelo centro de Antioquia, paralela ao rio Orontes, que corria ao longo da fronteira ocidental da cidade. Sob essas passarelas cobertas, os comerciantes vendiam mantimentos e mercadorias de todo tipo, alguns em lojas permanentes, outros em barracas móveis. À noite, todo o trecho era iluminado por tochas, e as multidões continuavam a comprar, comer e socializar até as primeiras horas da manhã. O norte e o sul da Rua das Colunatas se encontravam em uma enorme praça circular, que séculos mais tarde seria reconstruída na forma de fórum por Valente, imperador do lado oriental. Embora tivesse 6 quilômetros de colunatas cheias de gente à disposição, Baltazar gostava de trabalhar no fórum. Era o coração da Antioquia, um lugar onde se podia marcar reuniões, onde os comerciantes barganhavam, os políticos debatiam acaloradamente e onde caravanas de camelos eram vistas chegando a qualquer momento com produtos exóticos do Oriente. Por acaso, o fórum também oferecia uma oferta maior de bolsos a serem furtados, além de ter mais rotas de fuga. Mas o privilégio não saía barato. Devia-se pagar propina, recompensar dicas, dividir o espólio com cúmplices. Como em qualquer negócio, era preciso ter dinheiro para fazer dinheiro. E, como no setor imobiliário, locais privilegiados tinham um preço. Baltazar gostava de perambular pelo fórum, próximo aos cambistas de moedas. Passava horas observando os homens fazendo fila diante de suas mesas, à espera do alvo certo. A paciência era a maior virtude do batedor de carteiras. Baltazar tinha visto muitos de seus colegas se destruírem por causa da pressa. Muitos meninos de sua idade andando com cotos onde um dia houvera mãos. Era preciso paciência. Era preciso um plano. Às vezes, os cambistas lhe davam uma dica, em troca de uma propina generosa, é claro. Mas hoje, Baltazar não precisava de dicas. Tinha identificado o alvo sozinho. Um empresário grego, alto, que parecia ter uns 40 anos, de barbicha e cabelo comprido até as costas. Um bom alvo era uma combinação de 3 características: estar distraído, sozinho e carregando uma penca de dinheiro. O alvo de hoje preenchia 2 dos 3 requisitos. Carregava uma boa quantidade de dinheiro e, sem dúvida, estava distraído. Os olhos correndo ao redor de si, as sandálias batendo no chão, impacientes, enquanto ele gritava para o cambista se apressar. Era um homem que claramente tinha um compromisso, o que sempre era mais uma vantagem. O problema era que não estava sozinho. Havia outro grego com ele, ligeiramente mais jovem e ligeiramente menos distraído. Duplas eram ruins. Matematicamente, dobravam suas chances de ser pego. Mas havia maneiras de fazê-las trabalhar a seu favor. Baltazar fez um sinal para seus 2 cúmplices, 2 meninos mais novos que estavam à espera do outro lado dos cambistas. Quando teve certeza de que vira o alvo, deu-lhes mais um sinal, usando a mão direita para imitar alguém que segurava uma alça. Optara pelo vinho derramado. Era seu método preferido para duplas. Enquanto atravessassem o fórum lotado, Baltazar seguiria os gregos bem de perto, esperando que seus cúmplices agissem. Se tudo corresse como previsto, os meninos surgiriam do nada, correndo com um jarro de vinho nas mãos. Esbarrariam desajeitado nos gregos, derramando o vinho todo em suas vestes. E, enquanto os homens examinassem suas roupas,
praguejando e ameaçando bater nos meninos pela falta de jeito, Baltazar daria o bote. Passaria atrás do alvo, estenderia uma pequena faca imperceptivelmente na direção da bolsa de moedas do grego, cortaria a pequena correia de couro que prendia ao cinto e se apossaria dela, sem nem diminuir o passo. O alvo jamais saberia o que atingira, exceto pelo jarro de vinho. Quando funcionava, era de uma beleza indiscutível. E quando não funcionava? Você corria. Baltazar correu o mais rápido que suas pernas finas lhe permitiam, o que, aparentemente, era só um tantinho mais rápido do que os gregos que o perseguiam. Tinha sido um furto ruim desde o início. O vinho não fora derramado direito, caindo nos pés das vítimas em vez de em suas vestes. Pior, o companheiro do grego obviamente já tinha sido assaltado antes. Uma vez que o choque inicial do vinho derramado desapareceu, o jovem grego imediatamente verificou a própria bolsa de moedas e começou a olhar ao redor. Baltazar completara o furto, apesar de a parte do vinho ter dado errado. Infelizmente, conseguiu afastar-se apenas alguns metros antes de ouvir o temido: "Ei, você!" Então, lá estava ele, forçando suas pernas de 12 anos bem acima de seu uso normal, com 2 gregos muito maiores que ele em seu encalço. Os pés sujos de vinho tinto, gritando: "Segurem esse garoto! É um ladrão!" Se o pegassem, ele perderia as mãos, no mínimo. O mais provável era que fosse condenado à morte, por apedrejamento ou por decapitação. Bater carteiras havia se tornado uma epidemia tanto na Rua das Colonatas quanto no Fórum, e os romanos vinham combatendo a prática. Não havia lugar para crime desenfreado em uma cidade romana, assim como não parecia haver lugar para os sírios nativos. Ele correu no sentido leste, ao longo de um dos canais que levariam água doce para o centro da cidade. Parte da rede de canais, túneis e tubulações que compunham os aquedutos construídos pelos romanos. Aquele estava seco, cheio de terras, gravetos e lixo, e era exatamente por isso que Baltazar decidira seguir seu curso. O bairro, se chegar ao bairro, estarei a salvo, vou conseguir desaparecer. Havia dezenas de pequenas aldeias próximas umas das outras nos arredores de Antioquia, tão densas que formavam uma espécie de segunda muralha ao redor da cidade já murada. Havia áreas incrivelmente ricas, áreas mais ou menos ricas, áreas de classe média e áreas pobres. E depois havia as favelas sírias, para as quais Baltazar corria nesse instante, com a morte em seus calcanhares. "Sírio imundo!" Ele ouviu um dos gregos gritar atrás de si. "Vou arrancar seus braços com as minhas próprias mãos." Baltazar conhecia cada centímetro dos 4 quarteirões quadrados que formavam o bairro de Plantanon, um labirinto de minúsculas casas amontoadas e ruelas estreitas e sem calçamento em que morava a maioria dos sírios da cidade. Ele conhecia cada rosto naquelas ruas, cada nome de cada morador de cada casa, e sabia que podia confiar em qualquer um deles para mantê-lo em segurança, escondido dos gregos. Mas primeiro tinha que chegar lá, e, para tal, iria precisar de um pequeno milagre. Na verdade, 3 pequenos milagres. À medida que Baltazar corria ao longo do canal seco, as largas ruas de paralelepípedos e as colunatas reluzentes da cidade começavam a sumir, dando lugar a ruas mais estreitas e a casas de um subúrbio pobre. À frente, as casas desapareciam abruptamente junto a um penhasco de 30 metros de altura. Mas o canal continuava, passando por uma ponte estreita e inacabada. A ponte velha havia desabado durante um terremoto recente.
uma das desagradáveis realidades de se morar na Síria. Os engenheiros romanos tinham cortado a água enquanto construíam uma ponte nova. Uma equipe trabalhava na margem mais próxima do penhasco e outra do outro lado. O plano era que as duas metades se encontrassem no meio, e eles já estavam quase lá. Faltavam apenas uns 6 metros. Havia um andaime de madeira de cada lado, ambos com braços estendidos, dos quais pendiam as cordas usadas para içar os blocos de pedra. As mesmas cordas que Baltazar esperava que o conduzissem para a liberdade daqui a poucos segundos. O primeiro dos 3 pequenos milagres de Baltazar aconteceu. Não havia ninguém trabalhando na obra, embora isto mal pudesse ser considerado um milagre, dada a lentidão já famosa das construções romanas. O segundo se deu logo depois. A corda que pendia do andaime mais próximo estava a seu alcance. Agora só precisava de um terceiro milagre: agarrar-se à corda pendurada e alçar-se com segurança para o outro lado. Quando se aproximou da beira do penhasco, Baltazar saiu da rua e entrou no canal, em direção à ponte inacabada. Os homens tão perto que quase podiam tocar-lhe as roupas. Você consegue. Ele correu com todas as forças que conseguia imprimir nas pernas esguias, aproximando-se do final da ponte e da corda pendurada. Você consegue, Baltazar. E com um último salto, agarrou a corda e lançou-se para a frente. Você consegue. É só não olhar para baixo que você... Ele não tinha a menor chance. Assim que se lançou sobre o penhasco, Baltazar soube que estava em apuros. A distância entre os dois lados era 2 vezes o que parecia quando visto da ponte, e a queda 2 vezes mais alta. Pior, a ponta do andaime no qual estava pendurado não estava centralizada entre as 2 metades da ponte. Era muito mais próxima do lado do qual havia saltado. Quando se aproximou do ponto mais baixo da curva de seu salto, Baltazar subitamente se viu diante de 2 péssimas escolhas. Ele podia segurar a corda e voltar para a margem de onde viera, e onde 2 homens enormes esperavam por ele, ou podia soltá-la e pular. De um jeito ou de outro, não havia mais milagres por hoje. Ele soltou. Mais uma vez, foi uma decisão da qual se arrependeu imediatamente. Ele não ia chegar do outro lado. Não de pé, pelo menos. Havia uma chance, um resquício de uma chance, de que ele alcançasse a borda da ponte com a ponta dos dedos. Baltazar deu um impulso com as pernas exaustas no meio do salto, como se correr no ar pudesse impulsioná-lo para a frente. Estou descendo. Esticou os braços para a frente, as pedras irregulares e inacabadas da ponte se aproximando. Mas foi seu peito quem as acertou primeiro, batendo na parte inferior da ponte, roubando-lhe todo o ar dos pulmões. O impacto assustou um rato que vasculhava o lixo na outra margem. O roedor ergueu os olhos, meia larva pendurada ainda na boca, e viu um garoto agarrado à beira do canal, lutando para se erguer. Foi uma tentativa curta, pois o menino começou a escorregar quase imediatamente. O rato observou enquanto os dedos do menino se agarravam à parte inferior da ponte de pedra, tentando se segurar. Depois de um esforço breve, mas valente, o menino desapareceu. O rato, achando que ele havia caído ao encontro da morte, voltou à sua refeição. Baltazar não tinha a menor ideia de como havia conseguido se segurar. Estava se sustentando em pouco mais do que a areia que tinha debaixo das unhas, chutando com os pés, tentando se apoiar em uma superfície que não estava lá. Não olhe para baixo. É muito importante que você resista ao impulso de... Ele olhou para baixo. Era uma queda de 30 metros até a estrada de cascalho duro lá embaixo, mas poderia muito bem ser de 1 quilômetro.
Podia ver uma pilha de blocos de pedra esculpidos abaixo dele, esperando sua vez de serem içados. Podia sentir-se caindo, sendo esmagado contra as pedras. Sentir os miolos se espremendo através das rachaduras do crânio. Olhe para cima, seu idiota! Baltazar esticou a mão esquerda até a ponte e segurou-a. Seus braços magros tremiam enquanto ele se erguia, tentando voltar para o topo, tentando ignorar a dor lacinante que sentia nos pulmões vazios. Ele balançou as pernas para trás e para frente, usando a força para ajudar a impulsionar o corpo para cima. E conseguiu. A cada balanço, conseguia agarrar-se um pouco mais acima, até que, finalmente, passou os cotovelos sobre a beirada e arrastou o resto do corpo para cima. O terceiro milagre. Ele descansou de bruços por um momento, o rosto encostado na pedra, recuperando o fôlego, alheio ao rato que assustara. E se colocou de pé, o peito arfante, os dedos sangrando, pensando que talvez seus perseguidores estivessem pensando em realizar o mesmo truque que ele e segui-lo até a outra margem. Mas os gregos não estavam pensando em nada disso. Estavam simplesmente de pé do outro lado da ponte inacabada, olhando-o, estupefados com o que tinham acabado de ver. Baltazar não sabia muito bem por que fez e o que fez a seguir. Talvez fosse o olhar perplexo em seus rostos, talvez fosse o subproduto do medo, mas ele abriu-lhes um sorriso. O mesmo sorriso confiante que iria enfurecer muitos de seus perseguidores no futuro, do jeito que enfureceu os gregos naquele instante enquanto ele se virava e desaparecia na fortaleza impenetrável das favelas.